Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver qual é o karma que você traz no amor. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a Raolita, número 2, a Drusa de Cristal, ou número 3, a Ponta de Quartzo Fumê. Vamos começar aqui com a Raolita, grupo de número 1. Qual o karma que você carrega, que você traz no campo afetivo? O mundo, temperança e julgamento. Qual karma você traz na área amorosa, no campo afetivo? Limite, aprendiz e a carta da fonte. Deixa eu só arrumar aqui um pouco, um momento. Ok. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte. A carta do mundo, ela revela que é possível que você viva extremos no campo afetivo dentro do seguinte. Ou você pode ter tido vários relacionamentos ao longo dessa vida, ou aqui é o caso de pessoas que tiveram muito pouco relacionamento, um relacionamento, ou não teve nenhum relacionamento, tá? Então você veja qual é a sua vivência, a sua experiência aqui. Porque eu vejo extremos. Eu não tô falando de pessoas que tiveram alguns relacionamentos que durou bastante tempo. Não tô falando de pessoas que tiveram ao longo da vida, assim, uma média de relacionamento. Ou você teve muitos, sabe? Aquela pessoa que já namorou um time inteiro de futebol, os titulares e os reservas, vamos colocar assim, né? Tipo assim, já namorou muito, já teve muitas experiências amorosas e afetivas. Por exemplo, todo relacionamento que você teve, você começou e era namoro. Mas durava ali 4 meses, 3 meses, 2 meses, né? Ou às vezes um ano. Então, assim, é nesse sentido que acaba que você tem vários relacionamentos, né? Que começa, que engata, que vai adiante, mas que pode ser meio picado o tempo com essa pessoa, ou com as pessoas com quem você se envolveu, né? Porque a gente tá falando de vários. Ou então você teve, assim, ao longo da sua vida, um único namorado. E tem muito tempo que você não tem outro namorado ou namorada. Ou relacionamento sério, tá? Você pode não ter ainda tido a experiência nem de namorar, nem de, né, assim, com substância, de ter um relacionamento de substância nesse sentido, que você passe alguns dias, meses, anos com a pessoa. Pode ser que também gente que só fica, né, tem essa problemática aqui. Ou então você fica com uma pessoa há muito tempo. Você somente fica com essa pessoa, ainda não se deu uma relação mais aprofundada em que a pessoa e vocês começam a ter, né, essa relação de namoro ou essa relação séria, digamos assim. Tá, então eu tô vendo os extremos aqui. E a carta do mundo fala que esses extremos têm a ver com os limites. Com os limites que são importantes vocês colocarem dentro de relacionamento. Pode ser que o karma que você tenha trazido é justamente desse aprendizado aqui de colocar limite nas pessoas, colocar limite para si também. Porque eu acho assim, se você teve vários relacionamentos e engata um atrás do outro, ou o primeiro que aparece, você já engata um namoro, e quando você vai ver é um relacionamento tóxico, é um relacionamento que tem alguns tipos de violência, ou é um relacionamento que você não viu direito quem era a pessoa, já engatou uma coisa séria, e aí se vê enredada ou enredado em um relacionamento complicado, né? E que já
já tem um título a mais ali, sabe? De um relacionamento mais sério. E às vezes, por ser esse relacionamento sério, você não quer desistir quando tem que desistir. Você não quer ir embora quando tem que ir embora. Então é importante também, às vezes, colocar limite. Limite também, por exemplo, se você engata um relacionamento atrás do outro e não dá um tempo pra viver um pouco só também. Tem uma importância aqui, porque às vezes a gente pula de galho em galho e quando vai ver, você só foi vivendo várias coisas, você não parou e processou, elaborou, tipo, olha, tem um padrão aqui, olha, eu poderia ter percebido e saído antes, sabe? Então é interessante aqui ver o quanto que você não coloca limite ou não colocou o limite. Pode ser que também cheguem pessoas aqui que já transmutaram o karma, ou mesmo já estão compreendendo esse karma e estão tentando fazer diferente, né? Pode ser também. Então, pode ser uma leitura de identificação e não tanto que agora você está passando por isso, tá? Mas, em todo caso, a gente tem essa questão de colocar as barreiras justamente para que o outro não tome tanto tempo, tanto espaço da nossa vida e também a barreira para ser colocada em si próprio ou em si própria, tá? Para aqueles que não tiveram muitos relacionamentos, né, estão à procura, sentem a dificuldade de engatar, de começar uma relação, aqui fala que talvez você colocou limites muito estreitos. Tem um nível de exigência aqui. E você pode trazer esse nível de exigência de outras situações desta vida e de vidas passadas também, se você acreditar, trazendo os bloqueios internos, em que você mesmo pode ter colocado isso, esses limites muito estreitos para se relacionar. Então, a pessoa que chega, ela pode sentir isso, porque tudo é energia. Então, o que a gente emana, o outro sente. Às vezes o outro sente e fala, eu acho que eu não quero me demorar aqui. Eu não quero ficar com essa pessoa. Eu não quero me relacionar agora. Né? E acaba atraindo ali também aquela vivência em que as pessoas podem estar indisponíveis, podem não ter responsabilidades, pode também atrair pessoas imaturas, por exemplo, você muito maduro, muito madura, muito cheio de si, muito, não, já sei quem eu sou, sei minha verdade e tal. Às vezes você pode, sem querer, estar numa energia de autoridade. E quem exerce energia de autoridade dentro do campo simbólico? Pai e mãe. Energia masculina e energia feminina de autoridade. Então, meio que sem querer, a sua energia pode transparecer, por exemplo, ser mãe. E aí você pode acabar atraindo pessoas imaturas. Pode acabar entrando em frequência de aprendizado do tipo uma pessoa madura com uma pessoa imatura, para essa imatura crescer, para essa pessoa imatura crescer. Então, avalia, veja se tem sentido isso na sua vida, se comporta essa mensagem na sua vida. Porque realmente aqui você pode inconscientemente estar entrando em faixas de conexão com o arquétipo que você pode estar vivendo. Né? E aí eu não estou falando desde os arquétipos que apareceram aqui, estou falando da combinação mundo com limite e no caso em que você há muito tempo tem uma certa dificuldade em engatar relacionamentos mais profundos e sérios, tá? Que aí pode estar entrando nesse lugar do arquétipo em que você fala, não, eu me entendo, o limite eu já coloquei, eu já estou protegida nisso, eu já me protejo no meu próprio limite que eu criei e que eu entendo que também é importante colocar as pessoas no limite. Só que pode parecer uma figura autoritária aqui no campo simbólico e por isso atrair pessoas não prontas, não disponíveis ainda. Então é só questão de equalizar, de talvez não ver as outras pessoas com tanta seriedade, com tanto rigor, tá? Cuidar disso. A gente tem aqui a temperança com o aprendiz. O que me diz? É possível um karma em que você tenha ainda de aprender a equalizar esses fatores que eu já disse, porque tem a carta do aprendiz aqui. Então é como se você ainda estivesse aprendendo as questões do amor, ainda estivesse aprendendo o mundo material, este mundo aqui terreno e as suas complexidades, né? E por isso você entra nessa jornada, nessa vida, com o propósito de aprender. E aí, quando a gente está no propósito mais de aprender do que ensinar, né, de ser um mestre, acaba que traz relações mais conflituosas, mais difíceis, ou relações que têm muito trabalho a ser feito,
ou relações que tem que transmutar muito ego, transmutar muita coisa para fazer dar certo, né? Quando você se permite viver, quando você não se permite viver, não tem muitas relações, aqui fala também do aprendizado dessa questão mais laboriosa, mais trabalhosa na área do amor. Então, é possível que tenha o karma do aprendizado, de saber lidar com as ausências, de saber lidar com os relacionamentos que quase vão, os relacionamentos em que parece que vai dar certo e aí, por algum motivo, acaba cada um indo para um lado. Então, assim, tem um aprendizado aqui na solidão, tá? Não quer dizer que você está fadada a ou fadado a não se relacionar com mais ninguém. Não é isso. Né? Não ter mais nenhum relacionamento sério. Também não é isso. Só quer dizer que ainda tem um nível de aprendizado que você pode passar aqui para depois vir a pessoa mais correta para você, entende? Então é como se falasse, olha, tem um período, tem um tempo para isso acontecer, para essas vivências virem à tona, entendeu? Na sua vida. E aí você pode falar, nossa, mas já tem muito tempo, meu Deus do céu. Mas calma, tudo na vida tem o seu tempo de começo, meio e fim, tá? E a temperança pede isso. A temperança é uma carta que pede resiliência. É duro, é ruim, é terrível trazer mensagens assim. Mas é como se falasse, olha, pensa no aprendizado. Com o que eu posso aprender na adversidade? Toda adversidade que você tem na sua vida, não precisa ser só no campo amoroso. Se pergunte, o que acontece aqui que eu tenho que aprender? Qual é o aprendizado que está nessa situação? Porque esses ganhos de consciência podem fazer você destravar os bloqueios karmáticos, tá? Porque bloqueio a gente sempre vai ter, a gente não vai sair daqui 100% evoluído e iluminado, tá? Mas os bloqueios de karma podem ser desfeitos à medida que você vai olhando para os eventos com um olhar de aprendizado. E aí nós temos julgamento com a carta da fonte. Aqui traz o karma da conexão, da não conexão, né? No caso, aqui está sugerindo que você faça a conexão, mas da não conexão com a sua essência, com o coração e não com a razão. Porque às vezes, assim, é natural, enquanto seres humanos, a gente racionalizar em cima das coisas, a gente pensar sobre, a gente avaliar, fazer julgamentos, analisar as pessoas e situações, certo? Carta do julgamento. Porém, às vezes a gente fica muito no mental. Por mais que você fale assim que você é uma pessoa super sensível ou intuitiva ou intuitivo, tem uma dose na parte amorosa de julgamento. Até mesmo de criticismo, pode ser. Você pode criticar o outro, você pode julgar o outro, pode sentir e achar que a pessoa é imatura demais, não é para você e tal. Então entra aqui um excesso de julgo, de razão, que faz com que você não se conecte na parte amorosa com o seu coração e o coração do outro. Porque quando a gente fica muito no mental, muito no racional, a razão vai na frente, a emoção fica para trás. E às vezes porque foi um mecanismo de defesa criado mesmo, né? Do tipo, eu não posso ser tão emocional, porque quando eu fui emocional, eu me feri, eu me machuquei. Então agora eu preciso analisar tudo fria e calculadamente. Ok? É como se fosse um instinto, mas não é instinto a palavra que eu queria dizer. Como se fosse um mecanismo mesmo, um mecanismo de defesa aqui. Que faz sentido e é compreensível e é legítimo. Mas tenta jogar também a emoção para dentro da razão. Porque é como se falasse, olha, quando você se desconecta de que nós somos seres em evolução e em aprendizado, você não vai olhar mais com tanto rigor para as pessoas, tá? Não vai entrar em relacionamentos que você necessariamente foi racional, quis entrar, estava ali dentro, tá vivendo a relação e de repente você vai ali percebendo, nossa, essa pessoa não é bem isso. Essa relação tá indo para um caminho que eu não tô gostando, né? E ainda assim, pelo racional, que quer resolver,
que quer melhorar a relação, que quer encontrar soluções, você segue ficando na relação. Quando, na verdade, às vezes seu coração já tá falando assim, vai embora, isso não é pra você. Então, escuta mais o seu coração, não fica tentando ponderar muito, não fica tentando refletir, necessariamente relativizar quando for esse o caminho, né? Se é esse o seu caminho de relativizar, ficar tentando, ou então quando você tá sem tantos relacionamentos, se for o caso, né? De pessoas aqui que não se relacionaram muito, de entrar muito no julgamento antes mesmo de engatar algo com as pessoas, tá? Então tem essa dualidade aqui. A razão que te faz ir um pouco mais além e a razão que faz com que você nem comece. Ou já veja um problema ali. Ou já acha que não é pra ser, tá? Então tem que ter um pouco desse cuidado aqui. O karma do peso do julgamento. E se conectar com o seu coração. Essa é a fonte. Carta da fonte. Então, é se conectar com esse mundo em que você mais flui pela sua verdade, você flui pela sua intuição, ou então você flui pelo que o seu coração está falando, do que o racional está falando em si. Lógico, você pode consultar o racional, é importante consultar o racional, tudo na vida, o equilíbrio é o melhor caminho. Mas dá mais vazão para o que o seu coração está falando. O seu coração ainda aguenta essa relação? O seu coração quer se envolver? Mas aí vem as sabotagens, vem os bloqueios, vem os julgamentos e fala pra você assim, ó, não vai dar certo. Ih, não vai dar certo, já tô vendo. Será que você tá vendo mesmo? Será que a sua razão está enxergando mesmo? Se deu o direito da dúvida aqui, tá bom? Essa foi a leitura pra você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, vamos aqui com a drusa de cristal. Vamos ver aqui o karma que você carrega no amor. Sacerdotisa, lua e a carta da justiça. Limite, fonte e apego. Bom, aqui, enquanto karma, nós temos sacerdotisa com limite. Deixa eu só colocar aqui no enquadramento. Aqui. Bom, só um momento, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é muito importante você avaliar o quanto que você pode se sabotar ou se diminuir em questões de relacionamento afetivo, tá? Tem um karma aqui que traz o seu mundo, no mundo interior. O karma tá no seu mundo interior. É como se talvez você, nessa vida ou em outras, você se colocasse, ou já se colocou, porque pode ser que você também aqui já deu uma evoluída diante desses karmas que podem apresentar aqui, tá? Às vezes é só questão de identificar, de dar nomes aqui. Mas você já tá consciente, já tá trabalhando em cima, né? Mas pode ser que outras pessoas ainda não percebam, estão buscando respostas. Então, eu vejo que tem questões internas de autossabotagem, de se sentir menor, ou de ter tido ou ter baixa autoestima. E muitas vezes isso meio que vir para fora de tal jeito em que você não perceba de forma mais descontrolada ou de forma mais inconsciente.
Então, às vezes, pode pegar numa sutileza uma questão dentro de relacionamento afetivo. Pode ser algo muito sutil que talvez você nem perceba, mas está ali. O karma está ali presente. De vidas ou dessa vida em que você pode não ter trabalhado bem a sua fortaleza interior e se sentir pleno, plena, apto, apta a viver relacionamentos afetivos. Tá? É como se aqui você entrasse num mundo interior e sombrio de menos-valia, de não valorização de si, dos seus desejos e também das suas sombras e da sua luz, né? E se vê como alguém que é complexo, que também vai ter suas dificuldades, mas também tem suas qualidades, tá? Então tem um karma aqui que você carrega por formas pensamento ou por processos em que você pensou, refletiu e foi por um caminho mais sombrio da coisa. Como se, por exemplo, sei lá, pode estar acontecendo uma coisa boa com você e você lá dentro, no fundo, sentir assim, não é pra mim, sabe? Eu não mereço. Não, isso aqui é sorte, é pura sorte, e na verdade eu não mereço isso. Ou então você pode enxergar uma coisa que tem um olhar luminoso, tem um olhar bom para aquilo, e você só enxergar o lado negativo da coisa. Então já tem, é como se tivesse dentro de você um lado sombrio que pode tomar conta dos seus pensamentos, fazer com que você olhe para a questão amorosa de forma mais negativa. É como se tivesse uma narrativa dentro de você que te leva para esses caminhos mais sombrios. Quando pode nem ser isso, tá? Então, assim, tem um processo aqui de sombra, de escuridão que você pode carregar. Então, não é muito... eu fiz coisas muito ruins, agora estou pagando. Não. Na verdade, foi a forma como você olhou para os eventos, a forma como você elaborou as coisas que te aconteceram, que fez com que você fosse para um lado mais da sombra, de olhar para a sombra, de flertar com a sombra, né? E quando a gente olha para o fundo do poço olha de volta para a gente. Então tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido. Como é que a gente olha as coisas que nos acontecem, tá? A gente tem uma lua com a carta da fonte, mais uma reflexão que vai para esse caminho também. Carta da lua, carta do inconsciente, da sombra. E a fonte pedindo para você conectar com a sua verdadeira essência, com o seu poder de criação neste mundo. E quando eu falo poder de criação, não é só lei da atração, essas coisas, ou ficar imaginando, né, um mundo melhor, ou ficar vibrando nesse mundo melhor. É um poder que você tem de também mudar as realidades que você vive. Mudar, porque o ser humano ele é plástico, então a gente também consegue mudar, não só ficar no mental, imaginando, né, coisas boas, ou coisas de luz, ou relacionamentos bons, ou príncipes encantados, as fantasias. Não é só vibrar nesse lugar, é também buscar isso de forma prática e de forma consciente, do tipo, vou me envolver com fulaninho, com fulaninha. Deixa eu conhecer primeiro essa pessoa. Conheci, gostei, vamos trabalhar em cima. Não gostei, também não vou ficar, né? Me machuca e tal, não vou ficar, vou sair o quanto antes. Não vou me demorar com essa pessoa. Eu já sei, já tô percebendo, não é pra mim e tal. Então, assim, é como se fosse, olha, como se falasse assim, não desista de encontrar amores, de viver relacionamentos afetivos que você quer, do jeito que você quer, não desista. Contudo, tende a ser mais pragmático ou pragmática aqui. Deu uma chance, deu duas chances, acabou. Né? Vai ter gente que pode ser que fale assim, nossa, na primeira eu já tô, tchau, tá? Pode ser, às vezes eu acho que vale a pena duas chances. Porque às vezes a primeira é questão de conversar, é questão de mostrar pra pessoa ali que tem essa questão, vamos tentar trabalhar em cima. Mas uma segunda e tal, aí a gente vai vendo, né? O quanto que aquela pessoa também mostra comprometimento com mudança e tal. Mas aqui é muito relevante e interessante ter mais pragmatismo.
Por quê? O pragmatismo é ser realista. Ser realista é ver lado luz e lado sombra. Não é só ver um lado ou outro. Então, esse é o exercício aqui, tá? Porque tem esse karma da lua que pode... eu vejo tudo muito negativo. Então, se eu vejo tudo muito negativo, eu não dou espaço para ver o positivo, né? E às vezes você vai ver o positivo e você vai falar assim, mas eu tô vendo o positivo e mesmo assim eu não quero estar aqui. Eu não quero estar nessa relação. Ótimo, por quê? A gente também não precisa, só porque a gente vê o lado positivo, passar pano, né? Mas não dói tanto quando a gente vê os dois lados da mesma moeda. Não traz um peso a mais na relação quando você enxerga luz e sombra. Você sabe reconhecer e sabe transitar nesses mundos. Mas você vai também avaliar com a sua própria cabeça e vai pensar, faz sentido ainda estar nessa relação ou não? Mesmo eu vendo o lado luz e o lado sombra, o que faz mais sentido para mim? Tem que ter esse pragmatismo aqui e decidir, né? Então, é importante ver esse karma que você traz mais pro lado interior seu. É como você se construiu, é como você construiu também os seus pensamentos, é como você enxerga o mundo hoje. É essa a roupagem que você veste. Como é que fala? O uniforme, mas não é uniforme. A capa que você veste, sabe? Vai enfrentar o mundo lá fora. Então tenha cuidado com os seus próprios pensamentos e emoções que te levam para lugares mais densos, mais difíceis para você que eu falo, tá? Mais tempestuosos. Pode ser um ego que também tá aqui mal trabalhado, que faz com que você possa se colocar muitas vezes no lugar da vítima e o mundo lá fora é o algoz. As pessoas são seus algozes, tá? Porque, assim, eu não tô falando de vítima no sentido do egóico. Não tô falando de vítimas de relacionamentos em que realmente você se enquadraria como uma vítima. Que se tipifica um crime. Aí não, aí é denunciar, se afastar, pedir medida protetiva, ok. Tem as ferramentas do mundo material para isso. Mas eu tô falando de quando você pode achar que você é muito boa para a relação ou muito bom para a relação e o outro é sempre o seu calo. É o seu demônio, é o demônio da relação, entende? Demônio no sentido simbólico também. Não tô xingando a pessoa, mas tem que ter cuidado com isso. Esses mecanismos de defesa, do tipo, eu faço tudo, eu tento, e não reconhecer também o que o outro tentou. Mas às vezes o outro tentou e não foi suficiente para você, então é tchau, sabe? Mas sem pesar, sem se colocar como coitada de mim, ou coitado de mim, tá? Se conectar com essa fonte que você fala, não, eu crio minha realidade, eu não quero estar com essa pessoa, eu não vou estar. Eu vou ser firme, eu não vou ficar por carência, eu não vou ficar porque eu quero salvar o outro. Eu tô percebendo que eu tô entrando nesse lugar de querer salvar o outro, de querer mostrar que eu tô certo, que eu tô certa, minha forma de viver, eu tenho uma justificativa para tudo. Eu abro mão, eu falo, não, não quero, não vou perder meu tempo falando, fazendo, não vou, tá difícil para mim, então eu vou me recuperar, vou me resguardar, não vou ficar com essa pessoa. Se eu tenho que ficar, né, provando, mostrando, falando, argumentando, não quero vencer sozinha, como se a minha verdade é a minha verdade e o outro tem que abaixar a cabeça. O outro tá me machucando, o outro que tá fazendo tudo errado. Bom, se é isso mesmo, então só simplesmente vai embora e nem discuta, nem fale nada. Deixa o outro lá nas crenças, no jeito dele também. E quanto mais a gente é duro, rígido, rigoroso com a gente, mais a gente acaba sintonizando com pessoas que também são assim, tá? A justiça com o apego. Nossa, eu acabei falando muito do que a justiça e o apego fala, sem nem pensar. Eu fui simplesmente olhando para a carta da lua e para a carta da fonte e falando, mas tem a ver com isso também, essa questão do ego, que quer estar certo, justiça, que quer fazer justiças com as suas próprias mãos, palavras, sentimentos, e o apego a essas ideias. O apego a eu estou certa, eu estou certo, eu sou a vítima das circunstâncias.
Você deixa de ser vítima quando você simplesmente vira e fala, aqui não, tchau, sabe? Quando você vira e fala, olha, não tô gostando não, me respeita. Você não fica à mercê das circunstâncias e do outro. Só que às vezes a gente quer provar que a gente estava certo. A gente quer provar que o outro está pensando de forma totalmente equivocada sobre nós. E a gente precisa deixar muito claro e deixar muito à mostra. O outro precisa, e o outro tá lá, não, mas eu não te vejo assim, eu não te vejo assim, eu não te vejo assim. A gente querendo fazer com que o outro nos veja do jeito que a gente quer. Só que isso é controle, isso é apego. Solta. Fala, quer me enxergar assim? Então tá bom, problema seu. Oxe, não sou isso. E eu sei da minha verdade, eu não preciso ficar me justificando. Sabe, eu não preciso ficar falando, não foi isso que eu quis dizer. Você me entendeu errado. Não, pera, deixa eu te explicar, não é isso. Porque nessa tentativa de você se explicar, passa também a energia de que você tá falando que o outro tá enxergando tudo errado. E que ele não tá certo, ou ela não tá certo. E quando as pessoas sentem isso, entra na defensiva também. E aí que a pessoa fica relutante, bate o pé e fala, não, eu tô vendo sim, eu tô vendo e não é isso que você tá me falando. Aí fica um cabo de guerra, né, gente? Então quem vai ceder primeiro no sentido de falar, tá bom, você pensa isso de mim? Problema. Mas eu não quero estar do lado de uma pessoa que pensa assim. Então, cada um vai pra um lado, né? Então, assim, eu não tô falando que você não possa se justificar. Eu não tô falando que você não possa mostrar o seu lado da história. Mas é não ficar insistindo, sabe? Em ter que sempre voltar naquele assunto e ficar falando, não, você entendeu errado. Eu falei uma vez, quis entender, não quis entender, não pensa igual a mim, então tudo bem. Então tudo bem. Mas será que ainda faz sentido eu ficar com uma pessoa que tá pensando isso de mim, ou sei lá o quê? É ir por aí, tá? Porque tem um karma aqui do ego, do mundo interior seu. Na maioria das cartas fala de mundo interior. Não é necessariamente um karma de que você fez alguma coisa muito ruim no passado e agora está tentando aprender com este erro. Não é isso. Aqui, muito do que você pode estar vivendo, você pode transformar com autoconhecimento, terapia, com entender o seu ego na luz e na sombra, entender suas qualidades, entender seus defeitos, entender suas dificuldades, se reconhecer, ser humilde para falar, não, realmente aqui eu tenho a minha dificuldade, sabe? Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo nessa parte. E tudo bem também, não vou ficar me condenando, não vou ficar me chicoteando, né? Não vou ficar também com a narrativa de eu sou muito boa, eu ajudo todo mundo. Porque isso é entrar num vitimismo, assim, olha como eu sou incrível, as pessoas não dão valor. Mas as pessoas não vão dar valor. Por quê? Porque tem gente de todo tipo no mundo. Vai em busca de quem vai dar valor. E se alguém não te der muito valor, eu sei, às vezes machuca, dói o ego, mas também solta, fala ok, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Eu vou ser super reconhecida? Não. Eu vou ser super admirada? Não. Reconhecido, admirado, né? É entender isso também, sabe? Porque senão a gente se machuca com tudo. Porque o mundo machuca o tempo inteiro a gente, sabe? Mas a gente tem que começar a criar uma carapaça, uma resistência, uma couraça, assim. Pra falar, não, deixa estar, deixa estar. Eu sei da minha verdade, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas qualidades e meus defeitos. Não vai ser ninguém que vai me diminuir por causa disso. Eu não vou deixar. Mas também não vai me machucar num nível em que eu fique agora com medo da vida, olhando tudo sempre para um lado muito negativo, sabe? É um exercício aqui proposto. Não é fácil a gente se descamar, mas é interessante, é importante também, porque a gente vive melhor, a gente vive flertando mais com a felicidade quando a gente vai entendendo certas questões. Não precisam ter o peso que normalmente a gente daria, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!
Vamos agora para o grupo de número 3, a ponta de quartzo fumê. Qual é o karma que você traz aqui no amor, nesta vida? Roda da fortuna, justiça, sacerdotisa. Qual é o karma que você traz no amor? Limite, fonte e ancestralidade. Bem, o que temos aqui é tem um karma aqui com a roda da fortuna e o limite que pode trazer vivências no campo afetivo muito intensas, muito 880, ou muito agressivas, ou intempestivas, ou de muita explosão emocional, né? Então é como se trouxesse aqui o karma de experiências muito intensas, tanto por um lado positivo, né? Pode ser também paixões arrebatadoras, sentimentos assim que você fala, nossa, não tem explicação para isso tudo, né? Pode ser tanto para luz quanto para sombra essa roda da fortuna, tá? Então traz essas relações muito apaixonadas e às vezes vai para uma paixão, fogo muito intenso na parte boa da relação, mas também quando entra numa briga, numa confusão, num conflito, sai de baixo, muito intenso, né? Você pode também trazer uma energia aqui, muito da sua característica, às vezes aquela pessoa assim que briga, que vai falar, que vai se posicionar, não vai deixar por baixo não. O famoso pavio curto, ou então os barraqueiros aqui de plantão, tá? Pode ser isso também. Que vai para um barraco, que vai para uma briga, aquela coisa de louco. Então pode ser da sua característica, da sua personalidade, e aí isso também pode afetar as relações, porque você vai ser o que você é em todas as áreas da sua vida. Então pode trazer aqui esse tipo de karma de relacionamentos combativos ou relacionamentos muito intensos, tanto nos inícios quanto nos finais, né? E aqui fala muito que você até já sabe colocar o limite nas pessoas. Você sabe colocar o limite nas relações. Só que a forma como você apresenta esses limites pode gerar ainda mais conflito, mais tensão. Né? Então tem um karma aqui de relacionamentos intensos, ainda que demonstre aqui muita força da sua parte, muita garra, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu mereço, eu sei que isso tá errado e eu não vou abaixar a cabeça, não. Então, assim, é legal essa postura, só tem que ver o quanto que vem de intensidade essa postura dentro de relacionamentos afetivos. Porque isso pode trazer um conflito, uma coisa, pode descambar a relação para algo que, poxa, não precisaria ir por esse caminho, porque esse caminho é dolorido. Pode ser que, por ter essa razão toda, você escute coisas que machucam muito, ou você fale coisas que machuquem muito. Né? Pode ir para um lado mais agressivo da coisa, sim, seja no trato físico, seja no trato verbal. Né? De coisas que às vezes você faz e você fala de forma impensada e depois, meu Deus, escalonou, sabe, a situação para um lugar que fugiu do controle. Então tem um karma aqui de relacionamentos mais pesados nesse sentido, quando na sombra, né? Mas também, igualmente, super intenso, você pode encontrar pessoas que você se conecta de tal forma, assim, sabe, que vem um sentimento muito surreal, muito inexplicável, ou muito arrebatador. É como se fossem paixões, né? Assim, coisas muito intensas, paixões muito intensas. Tem esse karma aqui de relacionamentos mais assim. O que é ruim, porque quando a gente perde essa linha, né? E é uma linha muito tênue, é delicado, porque a gente sofre muito, a gente vivencia coisas muito duras,
muito intensas que eu acho que as pessoas não mereciam viver e passar, sabe? Quando vai para esse lado mais da agressividade da coisa. Que era importante um controle maior, seja de qual parte for aí da relação que precisava ter esse entendimento, sabe? Porque nós somos seres frágeis, mas ao mesmo tempo a gente ainda flerta muito com a barbárie, com a violência, né? E acaba também vivenciando muitas relações assim. E é muito duro, machuca muito a alma, sabe? Porque ainda que nós ainda tenhamos o ser humano, tá? Tô falando aqui do jeito muito geral. Mas o ser humano ainda é muito violento. Pelo menos eu posso falar da minha cultura. A cultura latina, a cultura brasileira, ela é mais apaixonada. Ela é mais de começar a falar mais alto, né? De começar a falar pela emoção, pela paixão, pelo instinto, muitas vezes, certo? É claro, tem exceção, não tô falando que todo mundo é assim, mas a gente flerta muitas vezes com isso. Até pessoas que parecem ter uma razão, uma racionalidade, muitas vezes flerta com uma ira, flerta com a raiva, num nível que às vezes se descontrola. E eu falo por mim mesma também. Eu tento prezar muito pelo equilíbrio e também pela razão. Sou geminiana, né, minha gente? Assim, é muito mais fácil para mim ficar no intelecto. E às vezes esquecer um pouco o emocional. Deixar um pouco o emocional de lado, sabe? Mas eu também me flerto e me vejo ali muitas vezes. Me flerto é ótimo. Mas eu flerto e me vejo muitas vezes nesse lugar do agressivo, de responder logo com raiva, sabe? De perder a paciência. Então é delicadíssimo. Eu tento, eu faço um esforço, mas eu também ainda sinto que vivo numa barbárie. Porque a gente também tem um ego aqui, né? Então é lógico que a gente vai ser mais reativo em determinados momentos da vida. Diferente de quando você entra em contato com outras culturas e você vê que reina nessas culturas um racionalismo mais exacerbado, sabe? Então, assim, eu não posso falar de todas as culturas, posso falar da minha, que é a que eu vivo, até por eu ter formação em antropologia, eu já estudei muito cultura, então eu sei que tem outras culturas que são mais racionais, sim. E não faço juízo de valor. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Tanto para eles quanto para nós. Mas, de fato, a nossa cultura é mais assim, mais passional mesmo. Então, é interessante ver o quanto que, muitas vezes, esse nosso jeito pode fazer com que a gente tenha experiências muito amargas. E tentar sair disso, né? Fora questões sociais, o machismo estrutural que a gente vive, o patriarcado, o capitalismo, faz com que viremos seres selvagens, certo? Que não que sejamos, mas que a gente flerte, né? Que a gente toque a selvageria muitas vezes. Então é delicado também, não é só questão nossa interna. A gente não vive isolado numa ilha. A gente vive com a nossa cultura, com a nossa sociedade. E tem também influência, o meio também tem influência no indivíduo, tá? Ainda mais no contexto de país em desenvolvimento, que a gente sabe que muitas vezes outras áreas da vida apertam e vai apertar os relacionamentos também. Porque a gente não se construiu, não se trabalhou a nível global, não só individual, mas o global também. Isso também traz interferência na nossa postura, tá? E aí traz os padrões. Não à toa encarnamos no Brasil. Quando a gente fala em espiritualidade, e aí imagino que você possa também acreditar nisso, nada é por acaso. Nem o lugar que a gente nasce. Por quê? Porque tem uma ressonância energética com a cultura predominante da época. Então, se a gente nasce no Brasil, na época que a gente nasce, tem um porquê. O nosso espírito ressoou com esse tipo de vibração, tá? Porque se a gente fosse mais racional, a gente ia nascer em outra cultura. Se a gente fosse mais, sei lá, uma outra característica, a gente nasceria em outro país do mundo. Sempre assim, tá? Então, não é à toa nascermos aqui, estarmos inseridos nessa cultura, nessa sociedade, no nosso grupo familiar, no nosso grupo kármico, no nosso grupo de amigos e de trabalho e de tudo mais. Tudo é energia. Muda sua energia, você muda. Você muda de país, você muda de emprego, você muda de namorado, namorada, você muda de família,
no sentido de que pessoas da sua família de repente passam a não fazer mais parte da sua convivência. Por quê? Não tem o campo energético para isso. Ah, mas foi porque fulano brigou com fulano e aí eu me afastei. Não é só isso, tá? Tem níveis sutis também acontecendo para aqueles que acreditam, claro. Então aqui traz essa dimensão para você saber, para você entender também, tá? Nada é por acaso. Não é justo que você tenha vivido violências, mas tem aprendizados atrás disso. Toda adversidade você pergunta, o que eu tenho que aprender aqui? Ok? E aí a gente tem sacerdotisa e ancestralidade. Enquanto karma, aqui fala de karmas da ancestralidade, ok? Então, no seu jogo também fala que conhecimentos, padrões foram passados de família em família, de ancestral em ancestral, e por isso você também pode carregar padrões e conceitos muito arraigados de ancestrais e que são karmas genéticos, assim, entre aspas, tá? Karmas que a família foi produzindo e repercutindo e reverberando no campo da sua linhagem, ok? E a sacerdotisa, ela traz questões do inconsciente. Porque assim, vamos voltar para essa questão da espiritualidade. Caso você acredite, você já pode ter sido um bisavô seu, um tataravô, uma tataravó, 4 gerações para trás, 5, 6. Você já reencarnou na mesma família. É muito provável isso, tá? Muito mesmo. Então você pode falar, nossa, meus ancestrais, por que eles fizeram isso e tal, tal, tal. Mas você já pode ter participado e ter sido um agente de corroboração de um padrão, de um karma lá. E quanto mais para trás a gente vai, mais inconsciência já podemos ter vivido, assim, muito mais forte. Porque a gente evolui. Então, se você for pensar, sei lá, na Idade Média, né? Ou então num período pré-colonial. Se você já teve vivências e experiências nesses lugares, você tinha um nível de consciência que poderia ser bem avançado para a época ou não. E aí foi, né, cristalizando dores, vivências, padrões, comportamentos, reflexões nos seus descendentes. E aí, de repente, você encarna aqui. E aí você não entende e fala, nossa, minha família tem um karma, minha família todo mundo tem um dedo podre, sei lá. Você fala, mas da onde vem isso? Vem também da ancestralidade, mas pode ter vindo também de você, enquanto uma ancestralidade lá do passado, sabe? Então aqui é interessante dar uma olhada, se possível fazer uma terapia, algum tipo de terapia alternativa, ou mesmo terapia convencional daqui, para você tentar ver a partir de agora, não então lá no passado, né? Ver a partir de agora. Porque se a gente tem a lei do esquecimento, também tem um sentido de ser. Às vezes, quando a gente olha para o passado de outras vidas, a gente já pode ter feito muita coisa ruim. Muita coisa ruim, que se a gente lembrasse, a gente ia viver em penitência. A gente ia viver se punindo aqui. Ou ficar louca, num martírio muito grande, sabe? E por isso que a gente esquece. A gente ainda não tá pronto, nem preparado para ver e se perceber errando muito, ou tendo feito muita coisa errada, sabe? Tendo feito causado muitos males ainda pro mundo, saca? Então, é possível que por esse motivo, não necessariamente seja para você investigar vidas passadas. Pode ser que você fale, bom, eu quero resolver essa vida aqui agora. E tá tudo certo. E também tem um efeito curativo muito bom. Mas se você sentir, quiser e gostar, buscar essas terapias de vidas passadas, de regressão e tudo, para dar uma olhadinha o que é que traz, tá? O que é que traz de outros mundos, outras vivências aqui, esses karmas, ok? Porque é um karma, por exemplo, eu vejo que tem ancestralidade, mas tem a sacerdotisa. Então, é um karma que está no nível da inconsciência. E quem investiga o inconsciente pode ver melhor e com mais detalhes, certo? Claro, tarot também investiga o inconsciente. A gente poderia tirar várias cartas aqui para ir investigando, mas o tempo é limitado, aqui é uma leitura geral, então não vou entrar muito no mérito, mas a sacerdotisa revela questões do inconsciente. Investigando esse inconsciente, você abre essa caixa de Pandora
e vai encontrar todo tipo de coisa, mas também vai encontrar soluções, certo? Mas é só uma sugestão, não é que você precise fazer isso também, tá? Mas pelo menos o autoconhecimento é muito válido, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!